Então, sempre a primeira pergunta é sobre como é que você descobriu o seu chamado pastoral e depois de ordenado, como você descobriu esta paixão pela área da pregação? Para mim assim, é difícil pontuar, né? Assim, ó, no Uhum, dia tal, numa data, aí iria descobrir meu chamado, porque uhum, foi um processo na minha vida. uhum, Eu, eu nasci praticamente dentro de um lar evangélico, cresci frequentando a igreja, mas nesse processo, né, ao longo do meu crescimento e desenvolvimento espiritual, houveram alguns pontos marcantes. Eu lembro, quando eu tinha 10 anos de idade, eu fui surpreendido pela minha avó, que foi na família a primeira a se converter. E ela estava perto dela, me chamou num canto e falou assim: quero te falar uma coisa. Deus pôs no meu coração algo para te dizer. Você uhum, vai ser um pastor. Eu tinha 10 anos de idade. Eu tomei um susto, claro, mas uhum, aquilo ficou na minha cabeça por aham, muito tempo, né? E aham, assim, eu convivi com essa ideia na minha cabeça por muito tempo. Aí, ao longo da minha adolescência, juventude, eu tive boas influências de seminaristas que trabalharam na igreja, pastores que haviam estudado no seminário de Campinas, onde eu uhum, estudei depois, e eles foram, de uma certa maneira, influenciando a minha vida, né, através da pregação, da palavra, do testemunho. E eu lembro quando eu estava acabando o ensino médio, eu senti um desejo de ir para o uhum, seminário e seguir essa vocação, mas tive uma conversa séria com meu pai me fez algumas orientações e falou, por que você não faz uma faculdade primeiro, estuda, para ter certeza que é isso mesmo, e foi o que eu fiz, eu segui o conselho do meu pai, mas aquele chamado ficou guardado no meu coração, uhum, e depois, acabando a faculdade, no final, né, quase no final da faculdade, eu participei de uma viagem missionária que a minha igreja fazia com jovens, adultos, em julho, no período de férias, e eu uhum, fui para uma cidade para evangelizar, evangelismo porta em porta, dirigi estudo bíblico, era um jovem, ainda 22 anos, e eu lembro que numa casa bem simples, com pessoas simples, eu era responsável de dirigir um estudo bíblico, e ali eu senti uma alegria muito grande no meu coração, e uma uhum, confirmação que era aquilo que eu queria para a minha vida, né? A partir de então, conversei uhum, com o meu pastor e aí segui os trâmites legais da igreja. Foram longos anos, porque na uhum. igreja presbiteriana existe um processo de ser aspirante, depois você vai para o seminário, Isso. depois você se reforma, aí você vai ser licenciado, até ser ordenado. Então, eu fui ordenado depois de 6, quase 7 anos dessa confirmação do chamado. Aham. Aí você perguntou sobre a pregação, né, como que isso entrou na minha Isso, vida. isso. Então, eu tive um professor no Seminário de Campinas que foi muito marcante na minha vida, reverendo Joás Dias de Araújo. E Uhum, ele era professor de homilética e, assim, ele era uma pessoa apaixonada pela pregação, ensinava muito bem, e eu, assim, fui fortemente influenciado por ele, por outros pregadores também. Sempre, acho que eu tenho uma vocação para a área de ensino, sou filho de professora, sempre uhum, gostei de ensinar, então eu fui me descobrindo, né, nessa área. Gostava sempre da pregação, me esmerava muito nas minhas pregações, uhum, e de repente eu recebi um convite de um seminário em São Paulo, o Seminário Bíblico de São Paulo. Eles estavam procurando professores de pregação, de homilética, alguém me indicou, não porque me conhecia ensinando, mas porque eu via as minhas pregações. E eu uhum, fui conversar com o diretor da escola, apresentei meu currículo, eles uhum, estavam precisando e eu comecei a dar aula. E ali eu senti realmente que, olha, é isso que eu quero, eu gosto, é minha área. Mas depois de alguns anos lecionando, eu entendi que para ser um professor bom, um bom professor, eu precisava me dedicar aos estudos nessa área. uhum, Então aí eu tinha uma decisão, ou eu vou voltar a ser só pastor, né, como eu era pastor, e uhum, dava aula uma vez por semana, ou eu vou me dedicar para me aprofundar, né? Ou eu paro de uhum, dar aula, ou eu me dedico. E aí as portas se abriram para eu poder estudar, fazer um mestrado, uhum. e então a coisa foi caminhando dessa maneira. Legal. Você tá fazendo doutorado aí, né? Ou já fez? Eu fiz um mestrado primeiro nos Estados Uhum, Unidos, no Kelvin uhum, Theological Seminar, aham, voltei para o Brasil em 2005
2006 comecei a plantar uma igreja, mas eu tinha acabado o mestrado, já com a ideia de fazer o doutorado, que eu conheci o Paul Scott Wilson, que era professor na Universidade de Toronto, e a minha ideia era voltar para o Brasil, passar uns 2 anos no Brasil e, em seguida, seguir para o doutorado. Mas eu me envolvi num projeto de plantação de igreja, isso tomou 10 anos na minha vida, entre plantar a igreja, pastorear a igreja, até que, então, depois de um tempo, o Paul Wilson, eu mantive sempre contato com ele, e ele falou para mim, olha, se você quiser estudar comigo, você tem que vir logo, porque daqui uns anos eu me aposento. Então, eu, depois de 10 anos pastoreando a igreja, ter tido plantado a igreja, eu entendi que era o momento de uma transição pastoral e vim para cá. Comecei a fazer um doutorado, né, fiz quase praticamente todo ele, mas ainda falta a conclusão da tese. Mas daqui que eu fiz, nesse período, como eu tinha créditos, eu acabei concluindo um outro mestrado. Então, eu tenho um segundo mestrado em estudos teológicos, e agora eu preciso retomar a conclusão para escrever a tese e concluir o doutorado. Então, eu não concluí ainda o doutorado, estou no processo, mas eu estou de licença da escola nesse momento. Entendi. Legal. Para a gente começar... Só para explicar, né? Porque daí eu me envolvi no pastorado aqui. Entendi. E a gente também precisa trabalhar para sustentar a família, não dá para ficar estudando o tempo todo. Então, o doutorado ainda é um projeto em andamento para conclusão. E falta só escrever a tese, mas eu tenho que me rematricular na escola, então isso é custoso. Você plantou em São Paulo a comunidade da Vila, né? Que hoje é do pastor Marcos Botelho. Da Vila, exatamente. Eu fiz uma transição com o pastor Marcos Botelho, né, que está fazendo um ótimo trabalho lá, deu sequência ao trabalho. E assim, eu só tive até agora na minha vida 3 igrejas, né? A igreja que eu nasci, da qual eu me tornei pastor, e depois a igreja que eu plantei aí no Brasil. E agora aqui no Canadá, a igreja que eu estou pastoreando agora, como pastor associado, é uma igreja pequena. Esse é o meu terceiro ministério na minha vida, desde que eu fui para o seminário em 91. Legal.